Olá, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou o Pastor Márcio Santos, esse é o meu canal, um espaço feito para abençoar a sua vida com conteúdos bíblicos. E eu quero desafiar você a estar conosco nesse novo propósito. Estamos lendo o livro de Romanos. Chegamos ao episódio número 3, capítulo 3 de Romanos. E eu quero que você possa estar conosco ouvindo Deus falar sobre viver um novo tempo em Deus. Se você não é inscrito ainda nesse canal, aperta aqui embaixo, inscreva-se, faça parte dessa grande família, vai ser um privilégio ter você conosco. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, vamos à leitura do capítulo 3. A fidelidade de Deus. Esse capítulo 3, escrito pelo apóstolo Paulo, e aprofunda a mensagem do Evangelho, destacando aqui nesse capítulo a universalidade do pecado e a justiça de Deus oferecida pela fé em Cristo Jesus. Paulo deixa muito claro que o único caminho para a salvação e a justificação está na pessoa de Cristo. Então, viver o novo de Deus, que é Cristo. Cristo é o novo de Deus para nossas vidas. Cristo é o novo que você precisa. Cristo é o novo que você recebeu para viver. Então, significa experimentar uma vida transformada pela graça. Não é por mérito, não é por obras, mas é pela graça, simplesmente pela graça. Livre, sobretudo, da condenação do pecado e alinhada com a justiça divina. Sabe, esse capítulo ele explora princípios, né, com o foco na revelação principal do caminho para o novo, que é a justificação pela fé em Cristo, e que reconcilia com Deus e nos capacita a viver uma nova vida. Essa nova vida que a Bíblia nos oferece, ela não é vivida por nossos esforços, ela não é vivida por nossos achismos. Essa nova vida que a Bíblia nos oferece, que esse livro de Romanos deixa muito claro na pessoa de Cristo, ela é vivida tão somente pela fé, e a fé é o caminho que nos leva a acessar a novidade de vida e, sobretudo, a graça de Deus sobre nós. Então, Romanos capítulo 3 continua a argumentação de Paulo, iniciada desde do capítulo 1, quando ele descreve a pecaminosidade universal. No capítulo 2 ele fala sobre a justiça imparcial de Deus. Deus julga de forma imparcial. E agora Paulo enfatiza que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas todos podem ser justificados pela fé em Cristo. Então esse capítulo é um dos capítulos mais preciosos desse livro, e ele é o coração teológico do Evangelho. Esse capítulo ele é o centro aqui da mensagem do Evangelho, mostrando como a graça de Deus é a base para a renovação espiritual das nossas vidas. E o capítulo aqui, ele traz alguns princípios relevantes. O primeiro deles é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto é poderoso, né? Quando Paulo diz aqui no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a humanidade inteira, todas as pessoas, todos os seres humanos já nascem sob o pecado e são incapazes por si só de alcançar a justiça por seus próprios méritos. Não existe esse que possa se auto-justificar aos olhos de Deus por si só. Todo ser humano precisa da glória de Deus, todo ser humano precisa da graça de Deus, todo ser humano precisa se render ao Senhor. Eu quero te fazer esse convite, se você ainda não fez, que você possa render o teu coração a Jesus. Se você já fez, continue assim, persevere na sua decisão de fé em Cristo Jesus. Então, Paulo estabelece que tanto judeu quanto gentios são igualmente culpados diante de Deus. Pode deixar claro aqui, porque os judeus, eles por cumprirem a lei, eles se achavam justos aos olhos de Deus, mas eles precisavam de Cristo. Então, Paulo traz essa revelação que tanto judeu quanto gentio, aos olhos de Deus, eles são culpados. Ninguém é justo por si mesmo. O que destaca é a necessidade universal de uma redenção, a necessidade universal de um arrependimento, de um quebrantamento de todos os seres humanos. Então, reconheça hoje sua própria pecaminosidade. E se eu posso te dar um conselho, humilhe-se diante de Deus, confiando na sua graça, confiando na sua morte e ressurreição, e não nas suas próprias obras. Tenha muito cuidado de você a confiar em si mesmo, de você ser autossuficiente. Isso é um grande perigo hoje.
Segundo princípio aqui é que a lei revela o pecado, mas não justifica o pecado. A lei de Moisés expõe o pecado, porque a lei ela é como um aio, é uma régua que avalia se você saiu do trilho, se você está no trilho. Então a lei nada mais faz do que expor os seus erros, do que expor o pecado. Mas ela não pode salvar, ela aponta para a necessidade da solução divina. Então a lei, ela não, por si só, ela não justifica, ela não perdoa os teus erros, mas ela aponta para o lugar do perdão, ela aponta para a pessoa que é Cristo Jesus. Então, verso 20 diz: pois por meio das exigências da lei, ninguém será declarado justo diante de Deus. Ao contrário, por meio da lei, tomamos consciência do pecado. Por meio da lei, tomamos consciência de que erramos. Então a lei, ela nada mais faz do que revelar o nosso erro. A lei serve como um espelho que revela o pecado, mas não oferece poder para transformar. A verdadeira renovação vem de outra fonte, vem de outro lugar, vem de uma pessoa. Então não confie em regras ou esforços próprios para ser aceito por Deus. A gente precisa entender isso, que não é o que a gente faz que vai fazer com que Deus nos aceite. Você pode estar todos os dias na igreja, você pode todos os dias ler a Bíblia, você pode fazer um esforço enorme para vestir a sua roupa religiosa, você pode fazer um esforço enorme para estar fazendo as regras que a lei exige, mas não é sobre isso que vai te fazer ser aceito diante de Deus. A única coisa que faz você ser aceito diante de Deus é a sua fé em Cristo, é você crer, é você decidir crer em Cristo, é você decidir abraçar esse evangelho, a graça do Senhor. Então a lei nada mais é do que um espelho que revela o pecado, mas não oferece poder para transformar. A verdadeira renovação, ela vem de outra fonte. Então não confie nas regras, nos esforços próprios para ser aceito por Deus. Use a lei como guia para reconhecer áreas que precisam de transformação. Terceiro princípio é a justificação vem pela fé. A Deus aqui oferece justiça como um presente recebido pela fé em Cristo. E porque Ele já pagou o preço naquela cruz. Então, isso é um presente que Deus oferece. É um presente que Deus te oferece. Se todos soubessem disso. Tem tantas pessoas que negam esse presente, um presente divino. Deus oferece esse presente da justificação. Veja o que diz o verso 21 e 22. Mas agora Deus mostrou um caminho para sermos declarados justos diante dele sem cumprir as exigências da lei. Somos declarados justos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é verdade para todos que creem sem distinção. Uau, que poderoso isso aqui. Então a justiça de Deus é um dom gratuito. Você pode escrever isso aí? É um dom gratuito. Então, possibilitando e sobretudo nos oferecendo através do sacrifício de Cristo que redime, redime e propicia o perdão. Ele perdoa os nossos pecados, ele limpa a nossa vida imunda. Então a fé é o meio pelo qual recebemos essa justiça. A única forma de você receber isso na sua vida, no seu coração, é pela fé. Não é o que você faz, é em quem você crê. Confie plenamente em Jesus para a salvação e para a renovação, abandonando a autossuficiência. Por último, aqui a fé elimina a jactância, o orgulho, a arrogância e une todas as pessoas. A justificação pela fé exclui o orgulho humano. O grande problema hoje do ser humano é o orgulho. E porque o orgulho interfere na salvação, na justificação e no novo de Deus para nossas vidas. Olha o que diz aqui o verso 27. Então, onde está o motivo para se orgulhar? Não há nenhum, pois nossa justificação não se baseia em nossas obras, mas na nossa fé. Como a salvação é pela graça através da fé, ninguém pode se gloriar em suas obras. Isso unifica a humanidade sob a mesma necessidade da solução, que é Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque se fosse por obras, um se tornaria mais orgulhoso, outro se tornaria mais altivo, aquele bateria no peito dizendo: eu consegui fazer isso, eu consegui minha justificação por meus méritos, eu posso, eu tenho.
Mas o Senhor é maravilhoso, Ele não deixa isso acontecer. Ele diz, não é por suas obras, é pela fé. É pela fé. Então cultive humildade no seu coração, reconhecendo hoje, sobretudo, a sua nova vida e que isso é um presente de Deus, não é um mérito seu, não é um mérito meu. Viva em unidade com outras pessoas sem fazer distinção. Sabe, esse caminho para o novo envolve 3 coisas. Eu quero terminar aqui. A primeira delas é reconhecer a necessidade da graça. Admitir que não há justiça própria que salve você. Você precisa reconhecer a necessidade da graça do Senhor. Todos os dias você precisa dizer, Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu sozinho não consigo. Segundo é crer em Cristo, confiar no sacrifício de Jesus como meio de redenção e reconciliação com Deus. Você precisa todos os dias dizer, Senhor, é através da minha fé em Cristo que eu tenho acesso ao Senhor. E por último, viver pela fé. Deixar que a fé em Cristo molde as suas escolhas, suas atitudes, seu propósito, resultando em uma vida renovada, resultando em você viver as novidades que Deus tem para você. Fazendo isso, você estará, assim, vivendo o novo de Deus para a sua vida. Que poderoso esse capítulo 3. Espero que você tenha sido abençoado. Leia, releia, medite e deixe Deus falar mais com você. Muito bom ter estado com você. Espero você nos próximos episódios. Deus te abençoe poderosamente. Até lá.